Isso. Boa noite, Glauri! Boa noite, André. Não, Glauri, você não me ouve até você entrar no Instagram. Tudo bem, Glauri? Tudo bom. E você, minha querida? Estou ótima. Gente, muito boa noite. Vamos aguardar aí uns minutinhos para que as pessoas possam ir entrando. Vamos mandar aí aquele aviãozinho para aqueles amigos que podem se beneficiar aí com essa live. Lembra de mandar aí o aviãozinho para a gente poder começar essa noite maravilhosa aqui. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Deixa eu ver aqui se eu consegui fixar o tema. Deixa eu ver se eu consegui. Parece que o tema que eu fixei saiu fora. Deixa eu ver. Não, tá. Tá? Tá fixado, tá fixado. Ah, então fixei de novo. Agora deu certo. É porque ele não está aparecendo para mim. Pessoal, boa noite. Mais uma live aqui do Plenitude Sexual. Boa noite, meus amigos. Estou vendo até a turma do vôlei aí. Vivi, boa noite. Boa noite a cada um de vocês que está aqui nesse momento, nos prestigiando. Eu fico muito feliz aí com a presença de cada um de vocês ao vivo. Participem. Tem uma caixinha de perguntas, gente, que vocês podem fazer pergunta à vontade, que só eu e a Glauri vamos ver. Então, abram seus corações, falem com a gente, contem para nós aí as suas fantasias, contem seus segredos, façam perguntas, que nós estamos aqui à disposição de vocês. Como eu venho falando, o projeto Plenitude Sexual foi criado para vocês. Foi criado para eu ajudar vocês nos seus relacionamentos, ajudar vocês a se soltar mais, a conversar mais sobre a sexualidade, conversar mais com o seu par. E cada dia eu ganho um presente diferente, como a presença desses convidados maravilhosos. A Glauri trabalha em São Paulo, é terapeuta sexual, psicóloga do sono, especialista aí da clínica do sono em São Paulo. Como é que chama a sua clínica lá, Glauri? No Brooklyn é Ser Clínica. Ser Clínica. Então, assim, muito obrigada aí pela presença da Glauri mais uma vez. Ela vem me ajudando aí nos temas psicológicos, para que a gente possa ter um bate-papo, uma troca de experiências, onde a gente soma competências. Ela lá com a realidade dela de São Paulo, eu aqui com a minha realidade aqui do Triângulo Mineiro. Nós estamos aqui para dar o melhor para vocês. O tema de hoje é jogos eróticos e fantasias sexuais, para aumentar, para você brincar com o seu amor, para você brincar aí com o seu amor, para aumentar essa conexão. Então, por que a gente escolheu esse tema, né, Glauri? Nós escolhemos esse tema porque a maioria dos casais reclamam de rotina, de que o casamento, de que o relacionamento está caindo na rotina, está caindo naquela monotonia do dia a dia, trabalha, corre para lá, corre para cá, e a gente vai esquecendo o nosso par. A cada live a gente vai buscando soluções para que vocês possam aumentarem essa conexão. Eu quero pedir para a Glauri para ela nos ajudar aí a definir essa questão de jogos eróticos, fantasias sexuais, qual é a diferença, um está dentro do outro. Como é que é isso, Glauri? Conversa, fala para a gente um pouquinho. Adoro falar sobre jogos, né? Então, a minha formação... Eu também, adoro brincar também. E com a minha formação em psicodrama, eu tive mais liberdade, né, para trabalhar com isso também. Então, um jogo, ele é... Qual é o objetivo de um jogo qualquer? É o prazer. Então, a gente joga em busca do prazer, da diversão. E um jogo tem regras. Então, essas regras têm que ser seguidas pelos jogadores, por quem está atuando. Né? Então, quem os jogos... né, Glauri? Nesse sentido, os jogadores, né? Como é um jogo que tem a ver com a relação, é criado pelos jogadores. Né? O que pode, o que não pode, o que eu gosto, o que eu vou ajudar você no que você gosta. Mas as regras têm que ser muito claras para que ambos tenham prazer. Né? Então, jogos eróticos têm a ver com isso essa coisa. Isso é fundamental. Glauri parou.
Deu uma congeladinha. Só continuar e falar de novo, sem problema. Melhorou. Então tá. Então, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então tá. Então, os jogos têm regras e elas são importantes para que quem estiver jogando sinta prazer. Então, é um prazer de todos que estão naquele ato, né? Naquela cena. Fantasia sexual, ela começa no mental. Não? Então, ela tem a ver com aquilo que a gente alimenta, e tem história, né? Então, cada um tem a sua fantasia sexual predileta, aquela que almeja um dia fazer, ou às vezes não, fica só na fantasia sexual. No momento em que existe a possibilidade de se realizar uma fantasia sexual, então, isso é do par, isso é do casal, seja homo, hétero, de Tá qual tendo umas falhas. tribo fizer, de qual tribo ela for, eles forem. E aí, essas regras são muito importantes exatamente por isso, porque cada vez vai ser de um e o outro vai acolher a fantasia do seu amor. O que nós temos de importante para dizer é que revelar uma fantasia sexual, ela é muito importante para a relação a dois. Aumenta a possibilidade de comprometimento e de evolução do romance na relação. Aumenta a cumplicidade, né, Glauvi? Aumenta a cumplicidade, a intimidade. Você vai ganhando aquele espaço ali, aquela conexão. Eu acho isso fundamental. É muito importante porque quando é que você vai falar sobre algo que é íntimo seu, você confia em alguém, né? Você tem a sua confiança naquela pessoa que você vai contar algo que é muito íntimo seu e que costuma ser um tabu, né? Então, superar esse tabu é muito importante para unir, para aproximar na cumplicidade do casal. Pois é, a gente fala muito de fantasias sexuais e hoje está muito comum essa questão da pornografia, do erotismo está muito à flor da pele o tempo todo. E muitas pessoas deixaram de usar a imaginação. É como se isso estivesse sendo sempre um filme, tem sempre tudo pronto e a pessoa para de pensar, de criar, de partir de dentro da própria imaginação. Então, uma coisa que eu venho percebendo muito é que muitas pessoas não imaginam mais. Tudo vai para o vídeo, tudo vai para o celular, vai para um filme, e estão deixando, às vezes, de ativar essa imaginação interna, daquilo que você gosta, daquilo que você ouve, que te excita, daquilo que você vê e te excita. Então, quando a gente está no mundo da imaginação, vale tudo. Muita gente deixa de utilizar o imaginário e pega o pronto. É como se você estivesse assistindo uma novela, um filme, já está pronta a história. Então, você não cria a história. Então, eu gosto muito de estimular os meus pacientes a criar, a continuar criando essa própria história, porque isso trabalha com sistemas representacionais, né, com as formas que você se excita, se você se excita mais pelo visual, pelo sinestésico, pelo auditivo, pelo gosto, pelo cheiro. Quando você usa a imaginação, você consegue ter acesso a todo esse processo. Que é o que a gente estava falando na primeira live, nosso primeiro encontro, que era da inteligência erótica. Isso é muito importante. E ela se desenvolve. Então, se eu sei o que é que me dá prazer, é um cheiro, é uma música, né? É o dançar com o meu amor. Se eu sei que é isso, eu vou usufruir desse campo, desse canal, para aproximar. E a fantasia sexual, quando ela é dividida com o seu amor, então você tem muito mais satisfação na relação como um todo. A satisfação aumenta, a satisfação sexual aumenta. Então é muito importante fazer essa troca. Mas tem, como todo jogo a gente fala, tem que ter o aquecimento. É importante a gente fazer um aquecimento, porque senão o jogador, você nada, você joga vôlei, você vai fazer uma ótima partida se você não fizer um aquecimento?
De jeito nenhum, né? Tem que aquecer a Mentira. musculatura, os movimentos, tem que aquecer tudo. E como é que seria Então, esse aquecimento? Dá uma ideia para nós aí, você que é psicodramatista, eu também sou psicodramatista, e a gente gosta muito desse aquecer para o jogo, né? Dá um então, exemplo aí para nós, o que, que pode ser aí o aquecimento? por exemplo, as mensagens. Podemos fazer umas mensagens ou que dure 2 dias antes, ou até mesmo no próprio dia, no começo do dia, ou dizendo que vai ser no fim de semana, olha, vai acontecer alguma coisa no fim de semana, mandando dicasinhas, falando coisas picantes, mensagens, o sexting, que a gente tem comentado hoje em dia, né? Que é já ir aquecendo o parceiro, elevando, contando uma história, sabe? Eu vi um conto, eu escutei uma história erótica, ouvi alguma coisa, mas para excitar, para aquecer você e o seu amor. Então tem que ter aquecimento. Porque senão vai incorrer no quê? Ah, eu estou super aquecida, estou querendo fazer, mas o outro ou a outra não estavam aquecidos, não vai dar certo. Não vai Que dar costuma certo. acontecer aí é um desencontro, às vezes, né, Glauri? Porque a pessoa planeja tudo, faz todo aquele cenário, prepara tudo, só que não preparou o outro O lado, outro, não colocou os filtros lá no outro lado, e a pessoa chega cansada, indisposta, às vezes sem nenhuma energia, aí dá aquela brochada em quem preparou tudo. Então, quando a eu gente lembro, faz essa preparação, a gente evita isso, né? eu lembro de uma situação de consultório que foi bem assim. Então, ela produziu todo o quarto com pétalas de rosas, velas, velas aromáticas, e esperando o marido chegar. Só que houve um problema com a secretária do lar e ela não colocou o lixo para fora da casa. Então, o lixo ficou ao lado da garagem. Então, quando ele chegou em casa, que ela já estava lá toda pronta para esperar, ela ia chamá-lo, amor, estou aqui em cima. E aí, ele viu o lixo, ficou muito bravo, porque estava cansado, ainda tem que levar o lixo para fora, e já subiu para dar bronca, que a funcionária não tinha feito. Chegou lá e disse, que isso? O que você fez? Você quer botar, além de tudo, ainda quer botar fogo na casa? Tá cheio de vela aqui, tá pensando cemitério. E ela ficou extremamente frustrada e com razão, né? Chorou, brigou com ele, foi um estrago. Por quê? Porque ela não aqueceu, ela não fez o aquecimento a dois. Né? Para que aquilo, ó, tudo bem, eu boto lixo, mas ela tá lá em cima me esperando com a surpresa, coisa e tal. Então é muito importante que seja com os dois, porque jogo não é uma pessoa sozinha, né? O jogo Ah, você sou quer eu com jogar? mais alguém. Então, essa questão do jogar é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em jogos eróticos, as primeiras coisas que as pessoas pensam é naqueles dadinhos. Eles são uma forma? São. Eles vêm com exercícios prontos? Vêm, mas você pode criar os seus próprios jogos. Quer dizer, jogar, o jogo erótico é uma brincadeira, a gente pode dançar, a gente pode criar prendas. Que prendas que nós vamos criar? Qual que você vai pagar se você errar? Quer dizer, nós é que vamos criar. Se você vai tirar uma peça de roupa, se você vai fazer um strip, quer dizer, vocês podem criar quais serão as prendas, vocês podem criar todo o jogo, levando para aquele caminho que vocês dois, que estão de acordo com os seus valores. Gente, eu gosto muito de falar, porque tudo é permitido desde que o par permita. É o par que vai delimitar essas regras. Se você tem uma religião, se você tem alguma cultura diferente, você vai respeitar a cultura do seu par, a sua religião. Vocês vão brincar dentro daquilo que vocês acreditam que é certo ou que é errado. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando no âmbito geral. A gente tem todo tipo de público, a gente tem todo tipo de paciente. Então, às vezes, a gente dá exemplos de homossexualidade, a gente dá exemplo de sexo a três, a gente dá exemplo de um monte de coisas, só que aquilo está permitido dentro daquele relacionamento. Então, cada um é que vai delimitar as suas regras. Então, isso é muito fundamental. Gauri falou aí de uma questão que é muito legal, que está sendo utilizada aí pelos casais como forma de aquecimento, que é o sexting, só que ele também é muito polêmico, porque hoje em dia trocar nudes, trocar parte do corpo, trocar
ou figuras, mesmo falas picantes, isso também pode ser perigoso em alguns relacionamentos. Né, Glauri? Existem vários casos aí onde a pessoa se expõe, onde a pessoa depois expõe a pessoa. Às vezes eles usam o sexting como uma forma de prova, de desafio. Então, utilizar sim mensagens, utilizar parte de fotos, mas para pessoas que você confia, para relacionamentos duradouros, sempre com cuidado, de não deixar seu rosto, de não deixar nada que te identifique, porque a partir do momento que você aperta o send ali do enviar, aquilo não é mais seu. Né, Glauri? O que você acha disso? Não, e é importante, porque uma técnica, né, um veículo de sedução. A intenção de quem está enviando a mensagem é de seduzir a outra pessoa, tá? Mas, para você ficar à vontade na sedução, tem que ter confiança. Então, a minha autoconfiança de que eu estou fazendo alguma coisa que é legal, que é elegante, e confiança na outra pessoa, porque senão você realmente fica exposta. Então, sempre pensar que você vai estar se expondo, e no mundo de hoje, a gente não tem muito controle da nossa exposição. Então, esse é um veículo útil, mas como todo instrumento, todo veículo tem que saber como usar, né? Mas ele é útil. Ele é útil, só que muitas vezes, às vezes, estão sendo utilizados pelos jovens de forma inadequada, como prova de amor, ou como prova de que você é corajoso, me manda então a foto disso, a foto daquilo, e muitas vezes os jovens caem em ciladas, e que depois causa toda uma destruição na autoestima, na autoimagem do adolescente. Por quê? Porque ele acha que se mandar um nude dele para o outro, e isso é uma estatística bem alta, hoje está 1 em cada 4 adolescentes tem feito esse tipo de atitude, né, de mandar nude, de mandar mensagens, e isso depois tem vários casos de exposição. Então, o sexting tem que ser utilizado de uma forma muito coerente, cuidadosa, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, é muito mais seguro, mas mesmo assim você precisa estar preparado para saber que a partir do momento que você manda alguma coisa, aquilo passa a ser, de alguma maneira, público, porque não é mais seu, já não é mais só seu, né? É print daqui, é print dali, então tudo pode ser ligado ao seu nome. E é importante a gente falar disso, porque o adolescente ainda não desenvolveu uma maturidade neurológica. Então, o seu limite, o seu lóbulo frontal ainda não está desenvolvido. Então, ele fica exposto e é mais vulnerável. Então, é muito importante isso. Por isso, pais, conversem sempre com seus filhos. Porque não falar sobre sexo, não falar sobre sexting com seu filho, você está deixando ele, ou filha, está deixando ele muito mais vulnerável a situações como essa. Então, de novo, assim, não adianta negar a realidade, ela está aí, né, Glauri? Sim, e de novo a gente fala do quê? Do tabu do sexo, do tabu da educação sexual dentro de casa. Porque não falar não é uma boa educação. Né? Então, é muito importante. Agora, voltando para a idade adulta, a gente às vezes também escuta e fica sabendo de situações como essa. Então, é importante, na sedução, lembrem-se, confiança em si e no outro. E se for mandar alguma coisa que mande parte do corpo que não vai te identificar, que não tenha tatuagem, que você vai utilizar aquilo ali para seduzir, mas sem te comprometer, que também é muito mais seguro para você. A gente sabe que está existindo muito, eu quis colocar esse tema até porque essa parte do sexo, porque é uma coisa que está tendo muito aí nos relacionamentos, para as pessoas realmente refletirem sobre esse momento virtual que nós estamos vivendo, e essa questão da câmera, como eu disse, dá para fazer uma videoconferência para um casal que está longe, isso também é muito utilizado, mas não é falado, é velado. Então, tudo isso são fantasias. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são extremamente auditivos.
E quando fazem esse aquecimento por telefone, quando mandam uma mensagem falada, faz diferença do que mandar uma mensagem digitada. Então, você conhecer como o seu par se excita, se é pelo ouvido, se é pelo toque, se é pelo visual, também vai ajudar você a preparar melhor aí essas fantasias, essas roupas. Não é, Glória? Então, e aí por que é importante revelar as fantasias? Então, para eu saber como é que o outro gosta, eu tenho que começar dizendo como é que eu gosto. Porque a comunicação é fundamental. Então, revelar suas fantasias sexuais aproxima, faz com que o seu amor, a outra pessoa, também se sinta à vontade para falar. Então, nós temos pesquisas que mostram que é algo que a gente já soube na época da nossa formação, né? Então, todo mundo tem fantasia, mas existem duas fantasias básicas, a da mulher e a do homem, elas se repetem. Então, numa pesquisa que ele tinha 700 voluntários, ele chegou à mesma conclusão que a gente já quando fez, né, a nossa formação, a gente já sabia. Então, para mulheres, é sempre a fantasia de submissão, né? É a mais comum, é de estar entregue ao seu desejo pelo outro. E dos homens é sempre estar com mais alguém. Então, uma mulher com dois homens com uma mulher, três homens, sabe assim? Então, são as mais comuns. Mas tem aquelas que são só da sua fantasia, eu só penso naquilo, aquilo me dá prazer, mas não necessariamente eu quero realizar. Mas quando você divide essa sua fantasia sexual com seu amor, isso já alimenta a relação, isso já favorece, isso já favorece, né, para um maior entendimento e uma maior satisfação sexual. Então, nessa pesquisa, que é do começo da década passada, em 2001, ele já fala isso, que ele conseguiu mostrar, esse pesquisador, que a pesquisa dele foi transversal, ele fez questionário, mas ele mostrou assim que aqueles indivíduos, aqueles voluntárias, que conseguiam revelar para o seu parceiro, para a sua parceira, qual era a sua fantasia sexual, por mais esdrúxula que fosse, por mais diferente que fosse, tinha maior satisfação sexual do que aqueles que não revelavam, que não comunicavam ao seu amor qual era a sua fantasia sexual. Então, só de falar, a gente já tem um melhor nível de satisfação sexual na relação. O melhor nível de conexão. Você aumenta a conexão com o seu par. Isso já é fantástico. E assim, outra coisa, também tem essa questão, né, do fantasiar, do revelar e do realizar. Porque muitas vezes pensar em realizar mexe com valores, mexe com tabus, mexe com religião. Então, você tem que perceber, dentro daquilo que você acredita, se realizar aquela fantasia pode te trazer algum dano para você ou para o seu par. Porque também, às vezes, a gente atende pessoas que foram realizar fantasias e acabaram violando seus próprios valores. E isso causa um machucado também. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Então, uma coisa que eu gosto... pode falar. Então, mas aí o que a gente tem? De novo, voltando ao que falou no começo. Tem que se conhecer muito bem as regras. Tem que se conhecer muito bem. E para eu aceitar, eu tenho que ser verdadeira comigo mesma. Porque senão eu vou me machucar. Não pode fazer só para agradar o outro, porque senão você senão eu vou me machucar. Exatamente. E ao invés de melhorar a satisfação sexual daquela relação, vai piorar. Porque aí não vai haver mais entrega. E faz muita diferença isso. Uma outra coisa que eu vejo que é muito legal nos jogos eróticos é que é o brincar mesmo, né? O brincar de você assumir papéis. Então, a gente que é psicodramatista, a gente adora essa coisa de assumir papéis, né? E a gente percebe aí que tem vários papéis que se repetem, né?
com policial, ou com professor, com aluno, enfermeira, paciente, enfermeira com o paciente. Então, tem vários papéis que, quando a gente vai conversando com os pacientes, que a gente vai percebendo que as pessoas gostam de assumir esses papéis. E é muito gostoso isso, é uma fantasia. Às vezes a pessoa veste a fantasia, às vezes ela só veste o papel, né? Só assume o papel. Então, vale tudo, vale brincar. Uma outra coisa que eu amo nos jogos é porque você acaba revelando coisas que você gosta de fazer. Tem aquele jogo do desejo, que eu gosto muito, onde você escreve num papel aí o que você gostaria que o outro fizesse com você. Aí você vai, escreve no papel, já é uma dica de jogo, gente. Vai pegando aí a dica. Então, vocês escrevem no papel aí o que vocês gostariam. Gente, desde uma massagem no pé, a um beijo na nuca, uma massagem nas costas. O que vocês revelam ali nos desejos, escreve no papelzinho, coloca no pote dos desejos. E aí vocês vão criar as regras. Como que vocês vão fazer? Quem vai pegar primeiro, quem vai pegar depois? Se vai ter um pote de um pote de outro, se vai ficar tudo misturado e vocês vão sortear. Quer dizer, a regra, quem vai criar é vocês. E ali vocês podem revelar coisas que vocês nunca revelaram. Então, vocês podem fazer essa pergunta. Você gostaria de compartilhar comigo uma coisa que você nunca compartilhou? E quando você fizer essa pergunta, gente, se abram para ouvir qualquer coisa. Porque é importante a gente saber ouvir, sem escandalizar, sem regalar os olhos, sem falar credo. Quer dizer, às vezes a gente reage de uma forma que a gente inibe o outro, que a gente faz com que o outro emudeça, né? Porque a gente julga, porque a gente... É só uma fantasia, é só um brincar. E isso é muito importante, né, Glória? Então, que é o brincar, que é o assumir o papel que a criança tem, né? E a gente abre mão disso. Então, nesse momento, é um momento onde a gente pode voltar a fazer o que fazíamos quando éramos crianças. Então, eu vou ser uma personagem, né? Você vai ser outra, e a gente vai brincar. É o mundo da fantasia. Não é nada que possa ter julgamentos. Porque os julgamentos têm que estar fora da brincadeira, porque senão não vai ser brincadeira. Né? Então, é muito importante entender que não é porque somos adultos que não podemos mais brincar, que não podemos assumir um papel imaginário. E isso é muito bom para a nossa saúde emocional, porque a gente se liberta. Naquele momento em que a gente não é a gente mesma, a gente é aquela personagem, a gente se liberta, e é muito bom. Né? Às vezes as pessoas se conectam até pelo próprio jogo, né? Eu tenho pacientes que se conectam com o par pelo próprio jogo, pelos próprios brinquedos, que hoje os jogos interagem. E uma coisa muito legal dessa questão dessa conexão é que qualquer jogo pode virar um jogo erótico. Por exemplo, eu acabei de inventar um aqui agora, hoje a moda do Just Dance. Aí você pode falar, quem tirar a menor nota, fizer a pior coreografia, vai ter que pagar uma prenda. Quer dizer, você pode criar o seu jogo a hora que você quiser e fazendo o que você quiser. A gente não é criativo na cozinha, a gente não cria receitas, não inventa, não tem um ingrediente, coloca outro, porque às vezes as pessoas me perguntaram até, mas que jogos que eu posso jogar? O jogo que você quiser. Você pode jogar o que você quiser, você pode brincar o que você quiser. Você pode criar a regra, você pode criar o jogo. E falar nisso, vocês criarem, pode mandar para nós também, viu, gente? Sim, lembra depois... o nosso repertório, né? A gente tem um repertório, a gente quer mais. Tem que aumentar o repertório. Particular, pode comentar lá no YouTube, na live da fantasia, que amanhã à noite ela vai estar lá. Gente, participem, comentem, ajudem a gente, porque cada comentário que vocês fazem a live chegar a mais pessoas. Um comentário, essa live é distribuída a mais pessoas. Então, se cada um de vocês for lá, fizer um comentário, interagir, vocês vão estar ajudando a mais pessoas a participarem, a estarem com a gente, e isso é muito legal. Cada um vai fazendo a sua parte, eu faço a minha, a Glória faz a dela, e vocês fazem a parte de vocês, compartilhando, comentando, ajudando com que esse material chegue a mais pessoas. As regras do mundo online é esse.
quanto mais curtida, quanto mais comentário, mais eles levam para mais pessoas. Então, eu conto com vocês aí no meu canal, Andréa Maiolino, Glauri, tem o Psico do Sono aí, @psico, do sono, _, sono. Tá lá no folder, sigam a gente, sigam o Plenitude Sexual, que isso é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho aqui com muito amor para vocês, tá bom? E as perguntinhas, gente, não chegou nenhuma perguntinha ainda, pode perguntar. Estão curtindo, mas estão tímidos. Vamos lá, estão tímidos, vamos brincar. Cadê? Dá umas sugestões aí de jogos para nós, faz umas brincadeiras. Eu vejo como muito importante, você estava falando no início, que as pessoas acabam dizendo, eu tenho que ir até um sex shop para ir brincar, para comprar um brinquedo. Dá para jogar com o seu próprio baralho, por exemplo. Então, que o rei, quem tirar a carta mais alta vai ganhar a prenda que o outro vai ter que pagar. É muito fácil. Brincar de esconde-esconde com roupa. O Copa, quem tirar como é que é? Ouros. Espada. Vai criando as regras. Então, e aí, e dá para brincar de esconde-esconde. Outra coisa que é uma outra fantasia muito comum, que é o striptease. E as pessoas falam assim, mas eu não sei dançar. E aí, o que a gente trabalha? A gente trabalha com, você não precisa saber dançar. Você está seduzindo o seu amor, você está brincando com ele. Não importa, porque é o jogo que vale a pena, é essa brincadeira que está valendo a pena. Não é a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, não é. É você brincando que está dançando e tirando a roupa, e bota uma luz, e bota uma musiquinha. Ou então é dançando com o seu parceiro, a sua parceira, que você vai brincando de seduzir. Olha uma coisa muito gostosa que a gente não está podendo fazer nesse confinamento que a gente está vivendo, mas que é se encontrar em algum lugar e fazer de conta que não se conhece. Então, que é aquela aventura de, eu não conheço, mas eu vou ter uma relação sexual com alguém que é desconhecido. E é o seu próprio parceiro, a sua própria parceira. Né? É só uma brincadeira, né? É só uma brincadeira. Né? Mas, nesse caso não está dando, mas dá para fazer como se fosse, né? Então, eu estou na sala da minha casa, vamos brincar. Oi, estranho, como vai? Tudo bem? Eu sou fulano, você quem é? Então, é o estar disponível para brincar. E como a gente precisa disso para viver com o nosso dia a dia, né? Não custa nada. Isso deixa leve, né, Glauri? Como isso deixa leve o relacionamento. Tem uma outra forma também, que hoje também está difícil, mas tem alguns motéis que tem quartos temáticos, que tem quartos de faroeste, quartos de árabes, quartos de tudo quanto é jeito. Não dá para ir, às vezes, para essa questão da pandemia, gente, mas vocês podem provocar, vocês podem fazer um quarto temático, usa um tecido xadrez, coloca uma roupa, põe uma música caipira, tira seu par para dançar. Dá para você fazer um monte de coisas sem você gastar, sem você... E sendo criativo, inventando. Uma coisa qualquer você está inventando. Se o seu marido fala que está uma dor, você vira a doutora, já vai lá olhar a dor dele, começa a fazer uma massagem, e a mão ali já brinca, na hora que você vê, já viu uma grande fantasia, você já brincou de médico e já cuidou do seu marido. Dói aqui, tá doendo aqui, né? Tá doendo aqui? Não, e aqui, tá doendo? Tá doendo aqui? Não, e aqui, tá gostoso? É brincar. E assim, quanto mais a gente se permite brincar, a gente vai ganhando aquela liberdade. E lembrar que as pessoas não são iguais todos os dias, principalmente as mulheres, tá, homens? Porque tem dia que você brinca de um jeito que ela gosta, e você às vezes brinca da mesma maneira no outro dia, numa outra semana, e a mulher não gosta daquela brincadeira, porque não está naquele momento dela. Então, eu já falei isso numa live anterior, então, sente o clima, faz o aquecimento, como a Glauri falou, manda uma mensaginha, sente como é que ela está, se ela está mais romântica, se ela está mais... É muito importante, principalmente a mulher.
E no caso do homem, para você preparar e sentir como é que está o dia dele, se ele vai chegar em casa disposto a uma brincadeira, a uma coisa diferente. E para isso a gente tem sempre que estar atento para a gente preparar o território aí. Na programação neurolinguística, a gente fala de filtrar. Então, você filtra, prepara o território, para depois você poder colher aí uma noite de amor, uma noite diferenciada. Glória falou uma coisa sobre sex shop. Eu acho importante também a gente falar um pouquinho dos brinquedos, dos sex toys, brinquedos eróticos aí, a importância deles, como é que eles podem ser usados. Você quer começar aí? Então, para a gente. De novo, também a questão da segurança, né? É importante você ir para um lugar onde você tenha o vendedor ou alguém que está ali para te dar uma consultoria que possa te explicar como é que funciona o brinquedo. Né? Você simplesmente comprar e depois não saber como é que funciona, você vai ficar frustrado e fica assim, não vou mais, não faço mais. Então, alguns cuidados a gente tem que ter. Procura um lugar ou uma informação que alguém deu, que aquele brinquedo funciona, e, de preferência, vá com o seu amor. Porque você pode comprar alguma coisa que você adorou e a outra pessoa não gostou nem um pouquinho, porque não tem nada a ver com ele. E às vezes se sentir até ameaçado, né? Muitas vezes algumas pessoas se sentem ameaçadas pelos brinquedos eróticos, então isso precisa ser conversado, comprar junto é uma ótima saída, e discutir sobre isso, levar na brincadeira, gente. Um brinquedo erótico não substitui o carinho, a amizade, a conversa, as sensações, o toque no corpo. Ele pode ser utilizado para complementar, né? Para enriquecer. E também ir nos menos invasíveis nas primeiras vezes, nesse jogo de carta, nesses instrumentos olfativos, táteis, né, para estimular os sentidos do casal. Vai primeiro nesses, para a pessoa ir se sentindo à vontade, para ir investindo nos outros que podem ser mais invasivos. É um cuidado importante também. Algumas pessoas, às vezes, compram alguns sozinhos e, às vezes, o par se sente incomodado, se sente rejeitado. Então, assim, é muito importante que compre junto, que se utilize junto. Se for para utilizar sozinho, de alguma maneira, no momento de masturbação, que isso seja compartilhado, tipo assim, que seja conversado que isso possa acontecer de boa, para não gerar aquela insegurança no par, de ser trocado, essa coisa toda. Mas tudo que pode enriquecer, tudo que o casal concorde que pode enriquecer, pode ajudar aí nas fantasias e nos jogos eróticos, né, Gauri? Eu continuo aqui olhando, eu estou olhando, mas não tem nenhum comentário hoje, né? Não, nem comentário, nem pergunta. Ou tá todo mundo ouvindo atentamente, ou tá, porque coraçãozinho tem um monte, então gostando eles estão, viu, Gauri? Tá. Eu acho que eles estão atentos ali. Gente, pode perguntar, dar sugestões. Tem alguém que conhece um brinquedo aí muito legal, quiser dar sugestão, a gente conta aqui na live. A gente não trouxe nenhum brinquedinho nem nada, eu até tenho uma pessoa que vende alguns brinquedinhos, ela ficou de trazer para mim, mas ainda não deu certo para poder estar passando. Mas, assim, quem quiser comprar alguma coisa, eu até tenho uma pessoa que eu gosto muito, que tem algumas coisas interessantes para poder levar até você. E eu quero também falar da fantasia sexual enquanto algo que você vai, aos poucos, crescendo nela, né? Então, quando a gente falou no começo que é importante revelar sua fantasia sexual, então, isso já começa a ter essa intimidade e a vontade de ir além. Você falou de pornografia, né, e erotismo, que são coisas bem diferentes. Então, a gente fala... Com certeza. Pornografia não tem estética, então não é algo que você veja a beleza daquele ato, e a pornografia é o concreto. Gauri, falhou. Falhou,
Eu não entendi, não ouvi nada sobre pornografia nem sobre erotismo. Então, tá bom. Pornografia é algo que não tem estética, né? Então, é aquela coisa mais concreta, mais carnal, no sentido da falta de beleza, de arte, de elegância. Tá? E o erotismo, então, é o oposto da pornografia. Qual é o grande problema? Se você tem excesso de informação pornográfica, você tem muita dificuldade de ter um clima erótico, porque você não faz aquecimento. Nas informações e filmes que a gente conhece, não existe isso, não existe o aquecimento, não existe o envolvimento. É uma relação sexual crua, né, e básica. Tudo bem? Tá ótimo, eu só estava olhando aqui que apareceu uma perguntinha e teve um comentário, teve uma sugestão de um brinquedo erótico que chama Coelho do Prazer. Hum. Ah, E sim, o coelho do prazer. Sim, esse sim, brinquedo ele está entre os mais cotados aí sim, nos sim. brinquedos eróticos. E tem uma pessoa aqui falando que começar a brincar no banho é ótimo, com certeza. Com certeza. Ali você relaxa, ali você começa uma brincadeira e pode até ser o aquecimento, né? Eu até ia falar disso, uma massaginha, um banho, e tudo pode ser um aquecimento, e inclusive pode ter uns brinquedinhos, inclusive, que pode ser usado na água, né, Na Glória? água, na água. E é importante a gente também falar disso, porque casais que têm filhos pequenos, às vezes tem essa regra de quando mamãe e papai estiverem no banheiro, só emergência, né? Então, é aquele momento, de repente, um local mais reservado para o casal, que eles podem ali já fazer um aquecimento ou já ter uma fantasia sexual de algo que estava querendo e que pode brincar com alguns brinquedos. Com certeza Tem o banho é um momento maravilhoso para o casal relaxar, às vezes até conversar, né? Porque às vezes tem filhos pequenos, e é um momento onde você pode conversar, trocar ideias, relaxar, perguntar como é que foi o dia. Isso tudo vai tirando aquele peso do dia de trabalho, do dia da correria. E assim, isso tudo pode ajudar com que a pessoa relaxe e possa depois terminar ou não. Não precisa terminar em relação sexual, mas aquele momento já foi um momento gostoso de relaxamento, de brincar. Gente, brincou, não precisa terminar em relação sexual. Você pode brincar, você pode ter vários momentos e não necessariamente ter uma relação, ter uma penetração, né, Gauri? Sim, é importante a gente entender que o trocar afeto, trocar carícias, são benéficas para o relacionamento e para nós individualmente. O contato físico pode ser só de uma carícia, de um carinho, de contar um segredo, de contar uma, relatar, né, uma fantasia, um desejo. Isso já é o suficiente para fazer daquele momento algo que traga benefício para a relação como um todo do casal. É a intimidade, né? Intimidade, compartilhar ideias, compartilhar fantasias, isso traz base, isso estrutura uma relação a longo prazo. É fundamental, muito importante. Com certeza. Eu tinha uma outra colocação aí, só que rodou e eu não estou conseguindo voltar aqui o rolo das colocações. Gente, quem quiser colocar alguma coisa que a gente fale, tem que ser na caixinha de pergunta, porque passa rapidinho o que foi comentado e eu não estou conseguindo voltar aqui o rolo de colocações. Teve um outro brinquedinho, alguém falou que o marido está adorando a live, que está adorando as sugestões. Gente, pratiquem, porque muitas vezes, muitas coisas que nós estamos falando aqui, talvez vocês já tenham visto em algum lugar, só que as pessoas tendem a pegar diploma e pôr na gaveta, a aprender as coisas, se apaixonar, tocou, nossa, a missa me tocou, essa fala me tocou, esse livro me tocou, e você vai, passou um pouquinho, esquece aquilo ali, não põe nada em prática. Então, assim, se algo te tocou hoje, se algo te fez ter uma ideia, coloca essa ideia no papel, marca uma data já para poder fazer essa ideia, esse Conversa, dia.
relata isso para o seu Conversa amor. essa ideia para o seu amor. Hoje, né? Já revela hoje. Já começa a marcar aí uma data, como nós falamos aquele dia. É importante a gente marcar uma data para a gente. Gente, eu costumo falar isso todo dia para meus pacientes. A gente tem que se pôr na agenda. Hoje, a nossa vida está tão atribulada que se a gente não coloca a gente na agenda, a gente nunca vai ter tempo para a gente. E ter tempo para a gente também é ter tempo para o nosso cônjuge, porque é o nosso companheiro, a nossa companheira, o nosso pai. Então, a gente tem que marcar um tempo para ficar com o nosso parceiro, com a nossa parceira, marcar um tempo para a gente, para fazer as coisas que são importantes para a gente. Então, eu costumo dizer, a gente tem que estar na nossa agenda. Então, coloquem vocês na agenda. A maioria das pessoas que chegam aqui no meu consultório não se põe na agenda. Todo mundo é importante, menos a pessoa. Os filhos são importantes, a mãe é importante, o marido é importante, a esposa é importante, mas às vezes a pessoa não cuida dela mesma. Então é importante a gente se colocar na agenda. E é muito importante também a gente saber que uma coisa é ser pais de família, e outra coisa é manter a relação casal, que foi onde tudo começou. E que continua, e tem que continuar. Essa intimidade fortalece, como eu falei, a estrutura de uma família. Então, é muito importante que essa prática erótica, que esse treino erótico continue acontecendo. E não é que ele nunca mais vai voltar, mas ele fica mais difícil cada vez que vocês passam mais tempo sem praticar. Então, desenvolver a inteligência erótica é exercitar o erotismo, porque senão não vai acontecer. Tem uma pessoa brincar de segredo. Eu tenho um segredo. Adivinha qual é o meu segredo? Né? Para o outro, ou imaginar, e aí às vezes a pessoa nem tem, mas o outro é que vai dar uma ideia. Então, aí as coisas vão aparecendo, a gente tem repertório, né? Mas, vamos lá, vai acontecendo. Fala. Tem uma outra pergunta aqui que acho que falou de uma parte que a gente já falou, mas acho importante a gente falar, falando da questão, e se a gente preparar tudo e não der certo? E a gente falou essa questão da importância do aquecimento. Por quê? Porque quando você aquece, quando você manda uma mensagem no meio do dia, quando você prepara o campo, mesmo que seja uma surpresa, gente, estou preparando uma surpresa para nós hoje. Te prepara, hoje à noite você não vai esquecer. Hoje à noite vai ser inesquecível. Entendeu? Você pode ir colocando uns filtros, colocando umas ideias na cabeça do seu par, e ele vai já. Então, assim, a chance disso der errado só se acontecer alguma coisa muito ruim. Agora, se você faz tudo e não prepara nada, não faz nenhum aquecimento, você realmente tem 50% de dar certo e 50% de não dar certo. Porque você não sabe o que está acontecendo na vida do outro. Então, assim, ou você aquece em casa e cria uma coisa de última hora, porque, como eu falei, a gente pode criar um jogo a qualquer momento, ou se é uma coisa mais sofisticada, que você vai se preparar, mais elaborada, prepara, faz o aquecimento. O aquecimento é fundamental para que o resultado da sua noite seja perfeito. Entendeu? Isso é muito importante. Teve uma outra pessoa também que comentou... Eu não vi o começo, mas eu estou vendo o final, que eu já li e estudei bastante sobre o assunto, né? Mas para pôr em prática, como não tenho praticado, acaba ficando lá na latência. É verdade. Você pode ler o que a Andréa acabou de falar isso. Se depois de hoje, a gente terminando esse bate-papo, não for conversar com o seu par, não for revelar uma fantasia sexual que é íntima sua, mas que vale a pena colocar, não vai para a prática. Fica de novo só com você. Então, isso tem que ser praticado. A prática leva à excelência, gente. Eu tive alguns feedbacks essa semana que eu achei super legal, porque quarta-feira está virando o dia do casal. Primeiro eles assistem a live, depois eles praticam. Então, assim, a gente pode criar várias coisas. É um momento de reflexão sobre você e seu par. Não importa o que vocês vão fazer, mas façam alguma coisa. Pratiquem uma pequena coisa do que vocês aprenderam, reflitam sobre uma pouca, escrevam, compartilhem com o seu par.
criem alguma coisa, uma surpresa, e depois já prepara todo um cenário. É importante praticar. Gente, não existe mudança sem autorresponsabilidade. Assumam o leme do seu navio. Assumam o leme do seu relacionamento. Nenhum relacionamento vai ser bom, vai sair da rotina, se vocês não assumirem o leme disso. Então, é importante que a gente assuma isso. Faz a sua parte, começa, dá abertura para o seu par e deixa a coisa fluir. Eu tenho certeza que vocês vão poder construir alguma coisa muito melhor, muito mais rica, muito mais prazerosa. E isso faz com que o seu relacionamento seja duradouro. Vocês querem ter plenitude sexual, vocês querem ter uma sexualidade por muito mais tempo, precisa praticar. Pratica os pilares, vai lá no canal, assista a live dos pilares, a live do sexo tântrico, a live... Tem lá, gente, já tem várias lives que podem enriquecer a sua vida sexual. Só que vocês precisam ir lá, assistir, se inscrever. Isso é muito trabalho. Será que vocês não valem isso? Né, Glória? Às vezes a pessoa tem preguiça de ir lá e dedicar 10 minutos, meia hora para assistir uma live para poder apimentar o seu relacionamento, mas quer um relacionamento bom. Nossa, como que aquela pessoa tem uns brilhos nos olhos? Você percebe que ela tem vida, que ela tem desejo. Gente, só tem quem alimenta. Se não alimenta, morre. Aquilo que a gente não alimenta, morre. Se você não alimentar o seu desejo, ele vai morrer. Agora, se ele estiver morto, se você começar a imaginar, trabalhar a fantasia, né, Glória? Uma das ferramentas que a gente usa... Ele revive. É ativar aqui, ó. Sexo está aqui, gente. Vocês lembram? Sexo começa na mente, na imaginação. E isso é muito importante. Glória, nós temos aí 4 ou 5 minutinhos para a gente falar aí, dicas finais. Tá aqui. Então, o desejo está aqui, né? Nossa imaginação. Então, começa aqui. A resposta sexual, a relação sexual começa aqui. Então, é para sentir, desejar, planejar, aquecer, realizar e usufruir. Então, dá trabalho, mas o resultado é tão prazeroso. Tem nada na vida que não dá trabalho, né, Glória? Quanto mais a gente esperar, por isso mais gostoso vai ser. Então, é usufruir desse benefício. Mas vocês falam 1 hora, não sei quanto tempo a gente fala aqui, vocês falam 1 hora, tem problema, né, André? É só pegar lá no tema, olha, esse tema é legal, já dá a sua curtida, já vai lá e aquilo já fixou para você, aquele tema foi interessante para você. Então, vivencia. Mais uma vez eu falo que se não vivenciamos o erotismo, se não cuidamos da inteligência erótica, ela não vai funcionar. Então, atentos, vamos lá. Queremos saber de vocês mais ideias. É como querer que a água ferva sem colocar o fogo. É como querer que a água ferva sem colocar o fogo, sem ligar o fogo. Gente, não vai ferver. Não tem água fervendo se não tiver fogo. Então, assim, às vezes a gente quer um milagre, a gente quer o desejo vem do céu, tudo vem do céu. Gente, não vem. Vem da gente, vem daqui. Então, alimentem seu relacionamento. Lembre-se, faça a sua parte. Faça a sua parte. E o seu par, com certeza, vai fazer a dele. E mesmo que ele não faça de começo, ele vai entrando no jogo, vai aprendendo. Tem várias coisas legais aí, né, Glória? Tem livros eróticos, tem filmes eróticos que aquecem, que a gente pode assistir. Tem várias coisas que podem estimular indiretamente e mesmo diretamente. Se você curte aí um filme pornô, se o casal curte, tudo bem. Importante é que os dois gostem, é que os dois queiram utilizar aquele caminho ali. É muito importante que você respeite e converse sobre o seu par. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem um recadinho aqui. Minha perguntinha. Não é só um tempo aqui, a Dara falando do tempo, que nós estamos aí, uns 3 minutinhos, 2 minutinhos. Então, assim, 365, estou indicando um filme aí, 365 DI, né? Quem não assistiu, assista, se preparem para um filme assim, bem forte, bem
Tem a Arte de Amar também, que é uma revolução lá em 1958, que é muito legal. Tem muitos filmes bem educativos. É uma ginecologista que escreve um livro, mas ela enfrenta um monte de coisa para mostrar para a sociedade o que eu estou tentando mostrar até hoje, que o sexo faz parte da vida, que o sexo é uma coisa natural, que faz parte da vida de todo casal, só que as pessoas têm medo de falar, têm medo de trocar figurinha, trocar receita. Imagina, gente, como seria a vida sexual se a gente se permitisse trocar receita, conversar naturalmente, sem mentir. A maioria das pessoas, quando fala, mente. Não fala sobre o que realmente acontece, porque tem medo de falar ou tem medo de mostrar que está com algum problema. Então, é importante a gente compartilhar, falar, dividir, buscar informações e, principalmente, né, Glauri? Praticar. Praticar. Glauri, um minutinho aí de dicas. Quer deixar uma dica final, algum joguinho final? Não, eu vejo como dica fundamental conversar, comunicar. Você tem que se comunicar com o seu amor. Comunicação é fundamental. E revelar uma fantasia sexual é um gesto de amor. E você compreender e você topar, né? Fazer isso com o seu par é muito importante. É nisso que a gente aposta. Na liberdade e no direito do prazer sexual de homens e mulheres. Eu quero agradecer mais uma vez, é sempre muito bom estar aqui com você. Foi um presente para mim, uma vez, compartilhar e trocar as nossas experiências. Quem não sabe, a Glauri aí é uma inspiração para mim. Ela foi minha professora nos meus cursos em São Paulo e, desde então, uma grande amiga que vem aí crescendo e a gente vem trocando experiências. Então, é muito importante. Eu quero agradecer. Gente, falar que fantasia sexual, quando você revela qualquer coisa que o outro não saiba sobre você, já é revelar um desejo. Então, mostre para o outro que você gosta. Conte para o seu par o que faz a diferença no seu desejo, o que faz acender o seu desejo, o que faz você acender o seu fogo. Às vezes a gente deixa o outro apagar o nosso fogo e não tem coragem de falar o que está acontecendo. Então, coloca para a pessoa, se permita experimentar as situações. Eu quero agradecer cada um de vocês, e eu que agradeço aí a presença de cada um que veio, que participou ao vivo. Muito obrigada. Faz a diferença quando vocês estão aqui ao vivo, trocando experiências, trocando sugestões. Me mandem recadinho no particular, aonde vocês derem conta, gente. Comentem lá no YouTube, nas lives, se vocês gostaram, sugestões de tema. Comentários de vocês fazem muita diferença para mim. Acessem lá o nosso canal, o canal aqui no Instagram, que a minha filha já colocou aí, o Plenitude Sexual, o Psico do Sono, Maiorina Andréia. Então, assim, eu espero vocês quarta-feira que vem. A nossa convidada é a Daniela Tarran, nutróloga, onde nós vamos fazer aí uma conexão também com a sexualidade. Eu espero vocês na próxima quarta, às 20h03. Muito obrigada, Glauri, um grande beijo para vocês. Muito obrigada. Um beijo para vocês.